retornamos agora recebendo esse nosso grande amigo, deputado Pompeu de Matos, uma figura ilustre, quase folclórica com suas declamações pelo nosso interior do estado. Não tem quem não te conheça, né, Pompeu? Eu gosto da pilcha também. É verdade. E assim eu fui em Brasília e eu digo assim, botas, bombacha, guaiaca, lenço. Isso para mim é consenso e é vestindo desse jeito que eu vou ganhando respeito e vou dizendo o que penso. Ô, Rio Grande. Mas fechando no Rio Grande aqui, nós estávamos conversando, antes de entrar num outro assunto que é bastante polêmico, estávamos falando que o Rio Grande do Sul tem uma vocação agrícola, um pouco de pecuária, e o Rio Grande do Sul está numa situação, em tese, com problemas financeiros, mas a economia está bem. Ao contrário do Rio de Janeiro, que a economia está mal por situações sazonais, pontuais, que é o petróleo. Qual é o caminho para o Rio Grande do Sul? Porque se o Rio Grande do Sul está bem e mesmo assim está muito mal, como resultado, como consequência de uma série de fatores, um deles, falávamos antes no bastidor, foi o primeiro estado a adotar a aposentadoria integral aos seus servidores lá em 1890 e qualquer coisinha, seguindo um pedido do governo federal, e que não fez contribuições complementares para que pudesse ter um fundo garantidor disso. Onde é que está a saída do nosso estado? Veja bem, Luiz Antônio, o Rio Grande do Sul, na verdade, nós temos que separar. O Rio Grande do Sul não está mal. Quem está mal é o governo do Rio Grande do Sul. O estado, enfim, como um todo, via de regra, eu diria assim, se sustenta, se suporta. Mas o governo do estado, né, a máquina pública nos puxa para baixo. O governo não é o dirigente atual, não é o governante, não é o governo, não é, eu diria assim, não é a pessoa do Sartori, não é o governo do Sartori, não é o governador Sartori e não é o governo do Sartori. É o governo do estado do Rio Grande do Sul que tem uma herança ruim, nos últimos 40 anos, 34, 35 anos negativo, ou seja, déficit. A famosa herança maldita? Herança maldita, para pagar anualmente, para suportar as despesas, ele lançava mão em subterfúgios. Ora, vendia um ativo, ora fazia financiamento, ora privatizava, ora... Sempre gastando mais do que recebia. Gastando mais do que recebia. Com exceção de, em 40 anos, 5, 6 anos que... Nenhuma casa se sustenta 40 anos gastando mais. Não. Aí... fomos no fundo do poço. Além disso, a dívida que nós devemos para a União, é importante dizer isso, que lá em 97, 98, quando o Brito era governador, o Fernando Henrique era presidente, eu era deputado estadual, foi feita a negociação. E a conta não chegava a 10 bilhões, que era um monte de dinheiro. Passado 18 anos, nós pagamos mês a mês, ano a ano, 18 anos. Integralizamos nesses 18 anos 25 bilhões, eu estou arredondando os números. 25 bilhões. Sabe quanto é que nós estamos devendo? 52. Quer dizer, que conta é essa? Que tu deve 10, paga 25 e deve 52. Parece aquelas financiamento do BNH que tinha antigamente, que tu pagava a vida inteira, morria e ficava devendo. Só liquidava porque morreu. A certidão de óbito era o... Quitava o financiamento. Quitava o financiamento. Senão ele viveu o resto da vida pagando. Bom, agora... nós estamos negociando com a União. Foi negociado, aprovamos há 2 semanas passadas, semana passada, na outra, lá em Brasília, essa negociação. É uma negociação razoável, que eu vou dizer para ti que até pode ser boa, mas na minha concepção, nós já não devemos mais essa conta. O Rio Grande já pagou. Até porque tem coisas que o Rio Grande fez para a União e pela União aqui no Rio Grande, que era dever deles e que eles nunca nos pagaram. Nunca fizeram o encontro de conta. Mas, tirando isso à parte, vamos dizer assim, considerando que se nós efetivamente devêssemos, eu acho que não deve, mas, enfim, entre eu achar... Supondo que... entre eu achar e o que vamos para a vida real, no acordo, a dívida do Rio Grande de 52 vem para 36, 37. O estoque da dívida, o volume da dívida, sim, baixa aí 10, 12, 13 bilhões. É interessante. Outra, o juro baixa 30% entre juro e correção monetária. O juro era 6% ao ano, baixa para 4%. Então, quando isso vai gerar efeito na conta?
do dia a dia do Estado? Eu diria que já está começando a gerar, porque o Estado teve uns meses que não pagou a dívida, entrou na Justiça e ganhou, não pagou a dívida, e esse valor que não pagou vai ser parcelado, o pagamento do atrasado. Foi repactuada a dívida por mais 20 anos, tendo um prazo de moratória praticamente de 3 anos. Cada ano tu paga um pouquinho, cada mês tu paga um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Começa em 10% até terminar no 100% do que seria a prestação inteira. Então tem uma série de mecanismos que favorecem o Estado. Por isso foi feito o acordo e nós aprovamos. Eu diria assim, menos mal que Deus é bom, diante do que é possível. Foi o que foi possível. Uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu posso, quanto eu posso do que eu quero. Bom, foi feito o tanto que era possível e acho que é razoável. Deputado, falaste antes, numa comparação do BNH, que as pessoas terminavam de pagar a dívida quando morriam. E eu me lembrei da Previdência Social, com todos esses processos justos e devidos, mas no qual a aposentadoria está ficando um pouco mais longe do cidadão já idoso. Eu estou falando, 60 anos é velho? Não, não é velho. Mas o mercado de trabalho chama de velho e não contrata. No momento em que nós estamos aumentando o tempo para que ele possa se aposentar, nós estamos tirando ele do mercado de trabalho, porque ele não vai ter renda para sustentar, não vai ter emprego para sustentar o nível de renda necessário que ele vinha tendo. Ou seja, quando chegar a 60 anos ou a 65, ele vai perder o emprego. Um não, 10 sim. E como é que fica? Nesses projetos da Previdência, existe alguma coisa que preveja uma requalificação dessa pessoa, uma recolocação, um tipo de apoio, que nem tem o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o seguro-desemprego, não tem nada. Nada. É estéril esse assunto? Essa questão da Previdência, eu diria assim, ela é extremamente complexa e ao mesmo tempo simples, porque a pessoa sabe fazer a conta dela. E o governo faz um monte de conta, né? Um monte de conta, e que ninguém entende, que ninguém compreende. Fator previdenciário, não sei o que lá, isso, aquilo, inventa um monte de história. Sim, o cidadão comum não entende mesmo. Não entende ele obedece sem entender. Mas ele entende o quanto ele recebe. Ele sabe quanto recebe e sabe quanto ele pagou e sabe quanto ele poderia receber e que não está recebendo. Então, na verdade, a reforma da Previdência, para mim, ela já está feita. E quem fez foi o governo da presidente Dilma, não por ideia dela, por ideias nossas, da Câmara dos Deputados, inclusive de um dos parlamentares, esse que vos fala, Pompeu de Matos, seu criado, para serviço leve e também pesado, quase exagerado, que é aquela famosa fórmula 85-95, ou seja, a mulher soma 30 anos de trabalho, mais 55 de idade, ela se aposenta conforme ela pagou, sem fator previdenciário, tá bem? O homem soma 60 de idade, 35 de contribuição, dá 95. Ele se aposenta sem fator previdenciário, tá bem? Só que a fórmula, a gente sabe que é uma fórmula boa, mas ela é pesada para o Estado bancar, para a União bancar. Porque a mulher vai se aposentar aos 55. Tu sabe que teve gente se aposentando com 45, 47, 48, 50. Mas a gente sabe que a mulher vive mais que o homem. Então a mulher se aposenta aos 55, ela vai viver aos 75. Então vai ficar 20 anos recebendo a aposentadoria. Ela contribuiu com 30 e recebe por 20. Você está entendendo? Então, o governo ampliou a fórmula e botou assim, cada 2 anos sobe 1 ano na fórmula. Então, 85 vai para 86, 95 para 96, depois 87, 97, 88, 98, 99. Existe uma progressão. Uma progressão. De cada 2 em 2 anos. Ou seja, nós vamos chegar lá em 2025, que é onde a mulher só vai se aposentar quando tiver 60 anos de idade e 30 de contribuição. Nessa fórmula, a cada 2 anos que passa, é necessário 1 ano a mais de trabalho. Exatamente. Que corre 1 ano de idade e 1 ano de trabalho. Exatamente. Então, é uma forma interessante, inteligente, justa, equilibrada e que já é lei. Já está aprovada, é lei. Então é uma lei boa. Vamos implementar essa lei. Para o homem, vai chegar aos 65. Ele vai ter, porque ele tem que chegar a 100, né?
Lá em Correto. 2025 vai ter que chegar a 100. Ele vai ter que 35 de trabalho, de contribuição, e vai ter que ter 65 de idade. Tu estás entendendo? E vou dizer para ti, na iniciativa privada, dificilmente alguém contribui 35 anos em 35 anos. Não contribui, sempre tem um desemprego no Ele meio. fica um ano desempregado, 6 meses, tu está entendendo? Então, normalmente, ele vai precisar 37, 38 anos para juntar 35 de efetiva contribuição. Então, a lei é inteligente, a lei é madura, a lei é séria e ela pode ser implementada, não tem que mexer na Previdência. E sobre essa ótica, não é necessário lei nenhuma. Nenhuma está mas feita. A tá reforma pronto. da Previdência está feita. Se o governo mexer, pode mexer. Não com o meu apoio, não com o meu voto e não sem minha crítica. Eu disse para minha mãe, que faleceu aos 80 anos, que me cobrava isso. Ela se aposentou com 3 salários, terminou morrendo com 1 salário. O salário dela cresceu que nem cola de burro, para baixo. E ela se queixava para mim, eu era deputado federal. E eu brigava e continuo brigando. Então eu digo para ti, Luiz Antônio, entre o governo e a minha mãe, que já faleceu, eu fico com a minha mãe. Entre o governo, não importa o governo, seja da Dilma, do Temer, do Cunha, do raio que eu parta. Entre o governo que queira castigar os aposentados e as mães do Brasil, os pais do Brasil que contribuíram a vida inteira, eu vou ficar com eles. Porque a reforma da Previdência já foi feita e nem foi implementada. Porque nós não chegamos ainda no ano de 25. Ela vai ser implementada, cada 2 anos vai ser implementada. Até se o governo quisesse, ele podia até diminuir, em vez de ser 25 para 20, 21, 22, pode encolher. É uma coisa que a gente até pode discutir. Pode antecipar um pouco. Pode até discutir, mas mudar essa fórmula, aí eu vou dizer para ti, aí é golpe mesmo. Aí é golpe, porque essa lei tem 1 ano e pouco. Tem 1 ano e pouco essa lei. E a lei nem foi implementada e vem um governo que não tem um voto, que não tem legitimidade, que não se elegeu e quer mudar essa fórmula que foi aprovada por um governo legítimo, por um Congresso, com um Congresso transparente, uma lei decente e é uma lei dura. É uma dura, porque o homem, para se aposentar, vai ser 65 anos, lá em 2025, e a mulher, no mínimo, 60 anos. Então, 60 anos. Então, é uma lei dura. E, para mim, a reforma da Previdência já está feita. Se mexer na reforma da Previdência, aí sim é golpe, e não tem meu apoio. Deputado, nós temos mais 1 minuto e meio e eu gostaria de uma pequena avaliação sua sobre os efeitos das eleições municipais. Agora, o efeito nas eleições municipais do episódio da cassação da presidente. Nós temos 1 minuto e alguns segundos. Na verdade, eu digo para ti assim, Luiz Antônio, a eleição municipal, ela é paroquial. Quem mora na aldeia conhece os índios. Então, vale muito o nome do candidato, coliga todo mundo, coliga PT com PMDB, com PP, com PDT, PT e PMDB contra o PTB, todo mundo junto contra o PT, todo mundo junto contra o PP, todo mundo junto contra o PDT. É um jogo, então vale muito a questão local. Quem mora na aldeia conhece os índios. Há exceção nas cidades maiores, como é o caso das metrópoles, onde tem televisão, onde o debate é mais intenso. Aí sim, essa questão entra em voga, entra em jogo. E aí, meu velho, nesse ponto eu posso dizer para ti que eu estou a cavaleiro. Eu presido o PDT, Partido Limpo, criada a imagem e semelhança do Brizola, segue a doutrina do Getúlio, do Jango, do Brizola. Não tem ninguém do PDT em Petrolão lá atrás, em Lava Jato agora, em Mensalão, ninguém. O PDT está limpo, graças a Deus. Isso nos alimenta a convicção de que o meu partido pode chegar de cabeça erguida, com os pés no chão, com a cabeça no lugar, com os olhos no horizonte e seguir sua trajetória e a sua caminhada. Eu tenho a honra de presidir esse partido, mas eu reconheço que a eleição municipal ela é muito mais em torno do nome, do homem, da mulher, do candidato, da coligação, é uma coisa muito mais local. Embora nos grandes centros vai sim sofrer influência disso que aconteceu em Brasília, não tenha dúvida. Deputado, grande prazer te receber no programa. Nos deste uma aula de política, de economia, de cidadania. Somos agradecidos. Obrigado. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Agradecemos a sua audiência.